Hoje em dia existe personal para tudo. E hoje aqui no Clube do Champanhe você vai conhecer a Fernanda Tojo. A Fernanda, além de sommelier, é personal wine. Não saia daí que a gente volta já já. Até já! Clube do Champanhe. Fernanda, o que faz exatamente uma personal wine? A personal wine, ela atua diretamente ao cliente, né, Adriana? Ou seja, buscando a necessidade dele. Eu digo mais assim, eu digo que o cliente ele tem que ir atrás de entender o evento dele, sobre o jantar dele. Se preocupe só com o evento e eu corro atrás do resto. O rótulo dele, o gosto dele, o paladar dele. Mas como é que é feito esse trabalho? Primeiro você conversa com o cliente, como é que acontece isso? Primeiro você busca entender, ter um conhecimento amplo desse cliente, né? Eu preciso saber o paladar dele, qual o tipo de vinho específico, se é um vinho leve, médio, encorpado, se vai ser um evento, ou seja, se ele vai ter uma necessidade de alguma coisa mais custo-benefício ou valor agregado, se ele está montando uma adega dentro da casa dele, ou seja, a gente precisa primeiro ter todo esse entendimento, né? Praticamente a gente monta um dossiê desse cliente, dessa pessoa, e vamos buscar entender e a necessidade dele. E como é que você conhece a pessoa? Como é que você faz isso para saber o gosto do cliente, o que ele está precisando? Você fica algum tempo? Você oferece alguns tipos de vinho? Eu vou atrás do gosto do cliente. Agora, se ele está entrando, ele é um novo no mundo da enologia, eu vou buscar entender o paladar. Então, normalmente, eu busco alguns vinhos mais leves, por exemplo, um Pinot Noir, um Carmenere, e aí eu vou elevando esse vinho para um Malbec, para um Merlot e até chegar a um Cabernet. Ele fazendo essa degustação dessa grade, eu vou entender qual é o paladar. A partir disso, eu vejo também a situação de vida dele, ou seja, se ele quer realmente vinhos mais de valor agregado de 100, 200, 500 reais, ou se ele quer alguma coisa mais rotineira para eventos ou giro em geral, de 30, 40 reais. Eu vendo todo esse perfil, eu vou atrás dessa necessidade. E com relação assim, a encontrar um produto cujo custo-benefício seja bom. Hoje em dia é fácil de encontrar, ou você só encontra em vinhos franceses ou de outra origem que não é brasileira? Não, absolutamente. Hoje a variedade de vinhos que a gente tem, assim, o leque é muito grande, graças a Deus. O mundo em si voltou esse foco para o vinho, né? O Brasil mesmo, a gente tem coisas formidáveis aqui na região do Sul, em Bento Gonçalves, na parte de São Joaquim, ou seja, excelentes espumantes. O que a gente chama de novo mundo, que é essa parte aqui, Uruguai, Argentina, Chile, traz muita coisa frutada pra gente. Então, justamente o gosto do brasileiro, o que a gente procura, né? Gosto, sabor de fruta. E aí as pessoas que têm o paladar um pouquinho mais de conhecimento, eu não digo mais agustado, a gente fala que tem um conhecimento maior, a gente vai pro velho mundo, que é Portugal, França, Itália, toda a região da Europa e um pouco mais de extensão. Que aí são vinhos mais caros também, né? Até porque são mais importados. Caro. Isso, na verdade assim, é um pouco relativo. Infelizmente, como o Brasil ainda está começando nesse mundo, então a gente não consegue ainda chegar a valores compatíveis para a nossa necessidade. Então, infelizmente, hoje... O vinho brasileiro é caro. É caro, né? Espumantes, até hoje a gente ainda encontra coisas muito benéficas em questão de custos. Mas hoje, infelizmente, a gente ainda tem que buscar no... Inclusive o vinho mesmo, o vinho rosé, para se beber no fim de tarde, no calor, na praia, com gelo, é uma delícia. Com certeza. E o rosé, assim, nós tivemos uma época que fomos prejudicados, porque o rosé foi importado com uma má qualidade, criou-se aquele preconceito. Graças a Deus conseguimos tirar isso. Hoje a gente tem, assim, excelentes rosés, né? Tirou aquele paradigma de que o homem não toma rosé, pelo contrário, hoje nós temos homens procurando rosé, né? Tendo essa necessidade do rosé. Aliás, tem um rosé produzido aqui pela Vila Francione, aquela garrafa linda, quadrada, que tem gente que guarda até a garrafa. Eu, inclusive. E esse vinho é muito bom, da Vila Francione. Em questão de qualidade, assim, ele é formidável, e em questão da beleza, como você disse. Você é uma especialista em vinho, tem que fazer algum tipo de curso? Como é que faz? Hoje existem vários cursos no Brasil, inclusive em São Paulo e Porto Alegre já existem faculdades, né, um MBA que você pode fazer
focado para o mundo do vinho. Claro que lá fora na Europa você consegue uma abrangência muito maior. E o interessante disso é assim, a necessidade no mercado de profissionais para esse mercado. Principalmente que é um mercado novo, né? Como você tá Totalmente falando. novo e muito escasso de profissionais. E muito masculino, né? São poucas as mulheres entendidas em vinho, né? Com E sommelier. certeza, com certeza. Ainda bem que a gente está vendo que as mulheres estão tendo visão de ter o conhecimento, de degustar e E entrar. quanto tempo demora para fazer o curso? Olha, o curso vai variar, né? Por exemplo, São Paulo e Porto Alegre nós temos as faculdades, já o MBA, que em 1 a 3 anos você sai realmente com uma formação super considerável. Há muitos distribuidores e importadores hoje fornecendo esse tipo de curso, né? Que é um curso mais do técnico, do básico, de como você pegar numa taça, de você distinguir as uvas. E isso tem de 1 semana, 15 dias, para você pelo menos entender o que é esse mundo. Ô, Fernanda, e o teu trabalho consiste também em fazer viagens, visitar vinícolas ou não? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é imprescindível, principalmente nesse meio de atuação. Mesmo porque eu falo, é o único produto que você precisa tomar, né? Você precisa ingerir para você ter conhecimento. E além de tudo, o vinho ele é muito gostoso porque você não lida só com um produto ou com uma bebida, você lida com uma cultura, né? E quando você vai falar com o cliente sobre esse produto, sobre esse rótulo, você traz toda aquela bagagem, da onde ele foi feito, de qual a cultura, de como procedeu a família, ou seja, isso tudo realmente agrega valor a esse rótulo. Você comentou que as pessoas podem te procurar e como personal wine você auxilia as pessoas a escolher um vinho para um evento. Agora é importante também fazer a harmonização, né, com a comida. Você também faz isso? Lógico, sem dúvida, até mesmo porque acho que a maior procura é essa, né? Então, vai fazer um jantar. Então, Fernanda, vou servir um sushi, ou enfim, o que eu posso harmonizar Sushi com vinho combina? Tranquilamente. Que tipo com de branco, vinho? Principalmente, é maravilhoso. Tinto não, né? O tinto há muitos também. Pinot Noir vai muito bem também. Mas assim, nós indicamos mais um branco. O rosé é formidável. O espumante vai com tudo. A gente fala que o espumante, assim, é aquele peça-chave, né? Vai com todo tipo de comida. Não existe mais aquela regra de que vinho tinto é para carne e vinho branco é para frutos do mar? Isso eu acho que foi um rótulo passado, né? Hoje, com a variedade que a gente tem, nem dá para cair nessa limitação. Existe realmente um leque muito grande de uvas, de varietais, que a gente fala que é aquela junção de uvas, ou seja, tem N tipos de harmonizações. E claro, existem as regras sobre o estudo, mas o cliente que faz a harmonização dele. Se ele quer tomar um cabernet e comer um sushi, ele vai fazer. Vai muito do paladar da pessoa, muito do né? paladar, ele que faz a brincadeira. Tu tem 5 vinhos que você possa indicar para nós que sejam um preço acessível, que não seja um valor muito alto? Com certeza. Natália, assim, o leque é muito grande, né? Mas eu posso te dar algumas referências. Por exemplo, o Villa Francione, top de linha. O rosé, que é formidável, né? Além da garrafa ser maravilhosa, a qualidade dele, o preço realmente é muito acessível. Um espumante que eu trabalho muito e que realmente é bem diferenciado, inclusive em 2009 ganhou entre os 3 melhores do Brasil, chamado Gran Legado, de uma vinícola aqui de São Bento também. Então, formidável. E dentro deles eu já indico aí tanto o rosé como o brut, que realmente é uma excelente escolha de custo-benefício. Partindo para a região da Argentina, nós temos a vinícola Catena Zapata, que eu acredito ser a mais conceituada e assim, de olho fechado. Isso para qualquer cliente. Temos também a Chaval Ferrer, que está em tão quão qualidade aqui na Argentina. É uma vinícola mais boutique, ela tem uma produção mais limitada, uma estrutura menor, mas assim, a qualidade, ela está se superando. A gente volta daqui a pouquinho conversando mais um pouquinho com a Fernanda Tojo, que é especialista em vinhos. Até já. Estamos conversando com Fernanda Tojo, que é personal wine, especialista em vinhos e que aconselha as pessoas na hora de fazer um evento ou simplesmente de montar uma adega, né, Fernanda? Com certeza. Fernanda, tipo, o teu gosto para começar a trabalhar com isso, com o vinho, vem dos seus pais? Na verdade a minha família ela já vem dessa cultura de se tomar vinhos, são todos portugueses, né? Então a gente veio meio que com esse paladar, mas eu não tinha esse paladar tão aguçado. Eu sou de São Paulo, vim morar em Florianópolis e aí então começou essa paixão, né? Eu entrei no meio do vinho para trabalho e comecei a fazer os cursos e enfim, não tem como não se apaixonar. Você fazia o que antes de começar a trabalhar com vinho? Nossa, era um mercado totalmente diferente. Eu tinha uma academia e uma confecção de roupa fitness, ou seja, eu atuava já há muitos anos nesse mercado de fitness, que também é saúde, né? Sim, vinho também, né? Não Com tem bebida mais certeza. saudável. Bebida
de uma maneira moderada, né? Dizem que é a fonte de rejuvenescimento, uma tacinha por dia. E por que tu mudou assim completamente de uma academia de roupa de ginástica para trabalhar com vinho? Na verdade foi questão de oportunidade mesmo. Eu já estava envolvida com pessoas e nesse mundo mesmo da enologia e foram aparecendo oportunidades de trabalhar com alguns importadores, alguns cursos que eu fui fazendo e aquela paixão. E eu, como sou uma pessoa que preciso trabalhar com algo que eu tenho paixão, foi aí a grande sacada. Fernanda, muita gente troca, né, o artigo o champanhe, a champanhe. Eu acho que a maioria. É, né? Com certeza. É que na verdade assim, a gente tem que distinguir que a champanhe é a região da champanhe, né? No feminino. No feminino. E o champanhe é o espumante que nós tomamos. Então é o clube do champanhe e não o clube da champanhe. Exatamente. Tem muita gente que às vezes se engana mesmo e fala, é o clube da champanhe, é do clube da champanhe, posso entrar no clube da champanhe? Eu falei assim, é o clube do champanhe. Do champanhe. E por que não é com GNE, por que é NHE? Porque a gente usou no português, né? O champanhe, se fosse com GNE, seria afrancesado, seria uma palavra francesa, né? Ô, Fernanda, e com relação a site, você tem algum blog? Você se comunica como com as pessoas? Nós estamos formalizando um site, Adriana, chamado madamechampanhe.com.br. Champanhe com G. Champagne, né? Esse já no francês. Mas já temos uma página no Facebook chamada Madame Champagne, que as pessoas podem estar procurando lá. O nosso blog de alguns eventos e encontros que nós fazemos em Florianópolis, chamado papodechampanhe.com. Como é que são esses eventos? Esses eventos são muito informais, a gente fala, né? Reúnem os amigos ou mesmo clientes que acabam se formando amigo. E um dia na casa de um, outro dia no restaurante de outro, ou seja, é um motivo de se encontrar. Mas vocês degustam vinhos ou champanhes ou os dois? A ideia é um bate-papo totalmente informal entre amigos e dentro disso levamos alguns rótulos e aí explica-se alguma coisa referente a isso. Porque eu digo, é justamente isso, a ideia é trazer pessoas que não são desse meio, né, que não têm esse conhecimento. E tem tanta gente interessada e não sabe onde procurar informação, porque entender de vinho não é muito fácil, não, né? Eu, pelo menos, acho difícil. Totalmente. Eu vejo assim, as pessoas, inclusive, tem muitas que têm curiosidade de entrar numa loja e não entram por não ter conhecimento. Talvez até por vergonha, né? Por não saber o que comprar, como perguntar. Exatamente. Por isso que eu falo a dica. Entenda primeiro o seu paladar. O resto, nós que trabalhamos nisso fazemos. Então, você entendendo, por exemplo, a uva para chegar num restaurante, de repente, com um casal, enfim. Você dando essa dica para o garçom, ele já vai trazer as referências do que ele tem na carta para você, né? E aí, cabe a você ver só em questão de custos que beneficiam. Ô Fernanda, a gente sabe que na Europa, principalmente, as pessoas bebem o vinho tinto na temperatura ambiente. E acho que no Brasil é difícil seguir essa regra, entre aspas, até porque no verão aqui faz muito calor, não é? Com certeza. Então, qual a temperatura ideal para se beber um vinho, um tinto, um branco? Os espumantes a gente indica de 8 a 12 graus, né? E aí um pouquinho acima, os 12 a 14, o branco. E acima dos 14, o vinho tinto. E como é que se conhece um bom vinho? Você tem que usar todos os sentidos, né? Desde o olfato, como é que é feito isso? Você usa, na verdade, os 5 sentidos que nós falamos, né? Mas o bom vinho, tem cliente que me pergunta muito engraçado, qual o melhor vinho? Eu digo, o melhor é o do seu perfil, não adianta eu falar. E é muito relativo esse negócio do melhor ser de 500, é como perfume, 200. né? Tem tantos perfumes bons, mas na hora tem um que realmente faz bem, que com a tua pele ele realmente exala um odor diferente de outra pessoa, né? Quer dizer, o vinho também é uma coisa muito pessoal, eu acho. Muito pessoal. E vai muito, a harmonização é muito importante, eu falo. Se você tomar um vinho muito pesado, com uma comida muito leve, ou seja, ou você vai achar que a comida não estava tão interessante, ou você vai achar que deu um problema no vinho. Então, por isso que a gente cai um pouco, não entrar na regra totalmente, mas você tanto manter um pouquinho essa base do que é formatado em cursos, enfim, do que enólogos tiveram toda essa experiência, né, e buscar essa informação. Você falou nos 5 sentidos para analisar um vinho. Então tá, o olfato, a gente vê o buquê do vinho, né? A visão, a gente vê a cor. Exato. Nós Tato. temos o paladar, o tato e aí a faltou audição. a audição. Pois é, mas a audição. O tintim. Tem que ser um tintim. Tem que ter o tintim e a gente completa os 5.
Tipo assim, quantos sommeliers tem hoje em Santa Catarina? Você tem ideia se existem muitas mulheres? É engraçado assim, as mulheres estão buscando muito. Cada vez mais, Cada né? vez mais. Se aperfeiçoar nesse mercado, você vê muita sommelier hoje, né, em grandes restaurantes, em grandes hotéis, e isso beneficia muito o nosso lado, porque a mulher ela é mais sensitiva, ela tem todo esse lado de delicadeza, né, de percepção da harmonização em questão. Normalmente se vê num restaurante quem é o sommelier, além de ele já estar bem vestido e ter todo um tratamento diferenciado, mas ele também tem um broche especial, né? Olha, nem todos os restaurantes, viu, Adriana? Muitos deles realmente estão um pouco escondidos, né? Então vale a pena você chegar e perguntar quem é o responsável dos vinhos, se você quer realmente alguma coisa mais abrangente. Ou normalmente ele já tem o feeling de mandar até a mesa, de oferecer o serviço para a pessoa que não tem muito entendimento de quem realmente já tem essa bagagem. Você acha que Florianópolis tem bons restaurantes com boas adegas? Excelente. Aqui, na verdade, eu acredito que seja a referência do Brasil. Nós temos aqui uma referência muito grande. Espumante, rosé, nós levamos essa bagagem, essa referência para todo o restante do país. Você acha? Para o resto do país? Você está falando de São Paulo? Eu acredito, porque nós temos as vinícolas aqui muito próximas, né? Então os nossos conhecimentos acabam sendo mais próximos. Claro que em São Paulo nós temos excelentes restaurantes com rótulos fantásticos, mas assim, aqui existe mais essa curiosidade, digamos assim. São Paulo ele quer chegar no restaurante e tomar um bom vinho. Aqui a pessoa vai atrás primeiro da informação, da curiosidade do mundo do vinho e depois de apreciar e saborear. Fernanda, obrigada pela tua entrevista. Obrigada, foi um prazer. Gente, hoje o Clube do Champanhe vai ficando por aqui. Nós estamos usando roupas da Stella Knaben e nós estamos brindando com Chandon, aqui no Simple. O Simple é esse restaurante maravilhoso que fica em Jurerê Internacional. E se você quiser fazer o seu casamento, aniversário, o melhor lugar, pode ter certeza, é aqui. O Simple também está aberto para jantar e para almoçar. Beijo, até semana que vem. Clube do Champanhe.